Bem-vindos à aula 4 do curso de Geometria Plana e vamos falar sobre triângulo, na verdade. Temos aqui a definição de triângulo, que é um polígono com 3 lados e 3 vértices, cuja soma interna dos ângulos é igual a 180 graus, certo? Então a soma interna ela nunca pode ser maior do que 180 graus. Temos a equação que define a área do triângulo, que é só você lembrar qual é a equação que define a área do quadrado, na verdade. Então, qual é a equação que define a área do quadrado? A área do quadrado é igual a base vezes altura, certo? No triângulo, nós temos a equação a seguinte, é o quadrado, certo? Então, por exemplo, aqui, para ficar bem claro, é um quadrado dividido no meio, né? Então aqui, ó, se você imaginar, seria a segunda parte de um quadrado. Partindo desse princípio, a gente pode fazer uma reflexão matemática e refletir isso na equação. Então, o cálculo que define a área de um triângulo é a área igual a base vezes altura dividido por 2, porque é a mesma coisa de um quadrado, porém cortado ao meio, certo? E aqui também temos as definições de triângulos, né? Nós temos aqui 6 tipos de triângulos, 3 com relação ao tamanho das retas, né? Dos lados do triângulo, e outro com relação aos ângulos internos, né? Então são 3 com relação ao tamanho dos lados e 3 tipos com relação ao tamanho dos ângulos internos, né? Para lembrar da aula 3, vamos começar pelo tamanho com relação aos ângulos internos, ok? Temos o ângulo de 90 graus. Se você lembrar, esse ângulo se chama qual? Como é que se chama esse ângulo? Não, o ângulo reto. Por isso que o ângulo reto vai dar origem ao triângulo retângulo, certo? Então, um triângulo que possui um ângulo reto é o triângulo retângulo, ok? Temos outro tipo de triângulo, o acutângulo. O acutângulo, o que é isso? É só você lembrar do ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então a gente tem aqui 90 graus, certo? Você concorda comigo que esse é o ângulo de 90? Um ângulo menor que 90, ou seja, aqui, ok? Então esse seria um acutângulo, ok? Aqui ele não seria um acutângulo porque aqui faria 90, né? Essa figura. Deixa eu desenhar uma melhor. Um ângulo menor que 90 graus, ok? Esse seria um acutângulo, certo? Um acutângulo. Ou seja, um triângulo formado a partir de um ângulo agudo, ok? E temos outro exemplo aqui, o obtusângulo. O obtusângulo, você já vai imaginar que é o ângulo obtuso, que a gente viu na aula 3, na verdade. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então aqui, por exemplo, seria 100 graus, vamos dizer, certo? E a partir daqui eu desenho um triângulo, né? Certo? Esse seria um obtusângulo, ok? Ou seja, um triângulo formado
com mais de 90 graus, certo? Orbitus ângulo. Ok? E agora nós vamos para o triângulo por conta do tamanho dos lados, né? Temos o triângulo equilátero, que é só você lembrar de iguais, de equidade. Então, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo igual. Esse aqui é o mais fácil de você lembrar. Então aqui eu tenho um ângulo, eu tenho 3 lados, certo? E todos os lados têm a mesma medida. Então, por exemplo, se essa medida aqui é 3 metros, essa medida aqui vai ser 3 metros e essa medida aqui vai ser 3 metros. Esse é um triângulo equilátero, ok? Temos o triângulo isósceles, certo? Iso é o mesmo, celes, se não me engano, é 2. É relacionado a 2, né? É o grego antigo. Então, temos aqui 2 lados iguais, certo? Porém, uma base de tamanho diferente. Para você perceber isso da melhor forma, eu vou desenhar aqui de um jeito que dê para entender. Esse lado, você concorda que ele é igual a esse lado? Então tem uma medida aqui A e tem outra medida aqui A, certo? Porém, essa medida aqui eu vou dizer que ela é Z. Tá ok? Então essa medida é diferente dessas duas. Então um triângulo que tem 2 lados iguais é o triângulo isósceles. Perfeito? Então vamos lá. Se essa medida aqui é 3, como foi lá no outro exemplo, essa medida aqui é 3 metros. Essa medida é 3 metros. E essa medida vai ser 3? Não. Ela vai ser 2 metros. Ela vai ser 4 metros. Ela vai ser diferente dessas outras duas. Certo? Então um triângulo que tem 2 lados iguais, seja esse lado e esse lado, seja o do lado e o de baixo, independente do ponto de vista no qual você está vendo o triângulo, ele é um triângulo isósceles, ok? Então este triângulo é um triângulo isósceles. Isósceles. Perfeito? Vamos para o outro exemplo. Temos o escaleno. Não é verdade? O triângulo escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes um do outro. Então, por exemplo, eu tenho esse tamanho aqui, eu tenho esse tamanho aqui, esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, certo? Para ficar mais visível, eu tenho três lados diferentes, certo? Então aqui é o tamanho A. Você concorda comigo que esse não é igual a esse? E que esses dois também não são iguais a esse tamanho? Então esse é o tamanho A, esse é o tamanho B e esse é o tamanho C. Então esse lado é diferente desse e é diferente desse. E os três lados são diferentes, certo? Esse seria um triângulo isósceles. Isósceles. Não, isósceles, né? Não, perdão. Esse seria o triângulo escaleno. Isósceles foi o que a gente acabou de ver. Escaleno. Certo? O triângulo escaleno é o que possui os três lados diferentes um do outro. Então, por exemplo, esse tamanho aqui é 3, esse tamanho aqui é 2 e esse tamanho aqui é 1 metro. Certo? Então temos três lados diferentes. Então como é que a gente faz a comparação entre triângulos? Por tamanho dos lados, que vai ser equilátero, lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, todos os lados diferentes. Ou a gente faz a comparação entre triângulos por meio do ângulo, acutângulo,
é um ângulo agudo, ou seja, é um ângulo menor que 90 graus. Então, um triângulo que tem um ângulo menor que 90 graus é o acutângulo. O retângulo, o que é retângulo? Já está dizendo tudo. Ângulo reto é um triângulo que tem um ângulo reto, ok? Então, todo triângulo que tem um ângulo reto é um retângulo. E o obtusângulo, que já diz tudo aqui no nome, obtuso. Então, todo triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, ele é um obtusângulo, né? Já fechamos aqui essa aula, encerramos esse assunto e eu vou passar para o próximo na aula 5, né, do curso de Geometria Plana, né? Apesar de ser um curso bastante simples, tem muita coisa interessante para a gente ver, né, nessas aulas. Ok? O próximo assunto que vamos ver é o paralelismo e depois vamos ver também o axioma das duas retas paralelas. Ok? Então, curta, se inscreva, comente, ok? E contribua com a comunidade.